Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 32, versículos 13 a 32. Fizeram o exercício de casa? Quem estava aqui semana passada sabe muito bem que a estrutura, a mesma do sermão passado, é a mesma estrutura do sermão de hoje. Vamos ler então um texto na Sagrada Escritura. Em seguida, nós vamos para a exposição do texto. Diz assim a palavra de Deus: depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas, 10 jumentinhos. Entregou-os aos seus servos, cada rebanho à parte, e então disse aos servos: vão à minha frente e deixem espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro servo, dizendo: quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar: de quem você é? Para onde você vai? De quem são estes animais que você está trazendo? Responda: são do seu servo Jacó, é um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Jacó ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos que vinham conduzindo os rebanhos: é assim que vocês devem falar com Esaú. Quando se encontrarem com ele, também dirão: eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque Jacó pensava assim: eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois eu o verei pessoalmente e talvez ele me dê boa acolhida. Assim mandou os presentes à sua frente. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Oremos uma vez mais. Senhor, fale conosco através de tua palavra, que sejamos por ela edificados uma vez mais, no nome santo de Jesus. Amém. Nós, os pecadores, nós, os pecadores, vou repetir, nós, os pecadores, não podemos ver tua glória sem temor. Como não temer a glória de Deus? Como estar diante do Senhor e não temê-lo? Dizemos isso
com muita franqueza de coração, porque todos nós sabemos o nosso passado. Desde a semana passada, estamos lidando com um texto que se aproxima do grande clímax de toda a história dos dois irmãos, a história de Jacó e a história de Esaú. E é interessante como Jacó resolveu todas as questões, mas havia ainda uma questão do passado, de 20 anos atrás, que ele precisava colocar de uma vez por todas uma pedra. Essa pedra era tão pesada, quiçá ela fosse do mesmo peso daquela grande pedra que numa demonstração de força extrema, ele arrancou e arrastou até o poço para impressionar não só a sua amada, mas a todos aqueles que em nome de Labão estavam ali presentes. Ele precisa de todas as forças do mundo para colocar uma pedra numa questão que o aprisiona desde o passado. Me dirijo a você, crente. Crente como Jacó, que dificilmente seria membro de uma igreja hoje. Você, crente, que como Jacó, vive a vida dando cabeçadas, vive a vida fazendo coisas erradas, indecorosas, mas que por obra da graça de Deus foi escolhido, não merecia, é sórdido, predador, caçador, mas Deus chamou, trouxe você, levou você para o redil, e você mesmo sendo amado por esse Deus, mesmo sendo alcançado por esse Deus, está preso ao passado, está preso aos erros que cometeu, está preso a todas as atitudes e os reveses da vida que aconteceram por sua única culpa. Você que tem carregado uma culpa gigantesca, é uma pedra tão gigante que você, se tivesse uma força tão poderosa, seria capaz de arrastar aquela pedra até essa questão e fazer dessa pedra um ponto final. Acabou. Me dirijo a você, que não consegue andar para frente sem dar 1000 passos para o passado, e num remorso, numa dor terrível do que fez no passado, vive remoendo, batendo a mão na cabeça, dizendo: por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Se eu pudesse entrar numa máquina do tempo. Olha como o princípio de onipotência nos toma, né? Se eu pudesse entrar no... É como se a gente tivesse o poder de mudar tudo. Então, se eu pudesse entrar no túnel do tempo e voltar, eu faria diferente. Faria a mesma coisa, desgraçado. Porque o problema não está no tempo, na máquina do tempo. O problema não é o tempo, o problema é você. Você é o problema. Por isso, se você toma o seu navio e singra até o coração dos mares, se você faz a sua cama nos céus ou no mais profundo abismo, o problema vai junto com você. E você sabe que o problema vai junto com você, não é porque você é o problema, é que junto com o problema vem o olho divino. Aquele olho que tudo vê. Aquele olho que sabe quem você é. Esse olho que não é o olho dos irmãos da sua igreja, que não é o olho da sua família, mas é o olho que sabe quem você é e de que material você é feito. A você que desesperadamente bate na cabeça dizendo: Senhor, se eu pudesse mudar a história. O sermão de hoje é dirigido. Jacó, ele fez muitas besteiras. Foi escolhido por Deus, é eleito por Deus.
A gente até olha e diz assim, Senhor, mas podia ter escolhido um melhor. Mas aí logo a gente olha para nós e a gente fala, não, Senhor, o Senhor escolheu até bem. Não é isso? Então a gente olha para a história de Jacó e a gente diz, meu Senhor, como é que ele vai sair dessa? E a gente vai vendo como Deus vai entrando na história de Jacó, não no sentido de que ele está inaugurando a história, mas como ele, que está presente o tempo todo nessa história, vai dando a conhecer a sua presença na história para Jacó, como Deus vai se mostrando presente a Jacó. Ele está presente, mas é como ele vai se mostrando presente. A escada está o tempo todo ali. A pergunta é como ela aparece, como ela surge, como ele vê essa escada e como ela se caracteriza como um Deus presente. No momento em que ele julgava Deus não estar presente. Não são poucas, mas muitas as pessoas que com débitos no passado, e porque a conta chega. É simples assim, a conta sempre chega. Quando estão diante da conta, dizem, o que eu vou fazer? Como é que eu lido com isso? Imagina quantas pessoas, quantas e quantas pessoas fizeram coisas erradas, entraram por outro caminho e fizeram outros caminhos errados de novo, e erraram de novo, e erraram de novo, e agora elas precisam consertar a vida. Não tem mais perdão, não tem mais conserto, não tem mais transformação, não tem mais mudança. Nada muda. Estamos lançados no inferno dessa vida, de erro em erro, erro em erro, erro em erro, sem absolutamente nenhuma transformação. Estamos já condenados. Ou será que há a possibilidade de alguém que nasceu suplantador, alguém que nasceu predador, alguém que nasceu tentando roubar o lugar do outro, alguém que nasceu violento, alguém que nasceu impuro? Será que há uma saída para esse predador? Me dirijo a você, que sabe, que luta o tempo todo contra os seus pecados e diz o tempo todo, Senhor, como eu me livro dessa sanha que me alcança desde o passado? A gente não pode, quando a gente faz a revisão, simplesmente dizer, como é que eu resolvo o passado? Como é que eu vou para o passado para resolver o passado? A gente não pode fazer isso explodindo o presente, porque o presente está aí. Você realizou um monte de coisas, e as coisas que você fez e que não deu certo, vêm acompanhadas das consequências de tudo isso que deu errado, e elas estão aí, elas são fruto, são consequências de coisas que não deveriam ter sido como foram, mas foram, aconteceram, estão aí diante de você. A grande pergunta é, como você vai lidar com isso? De uma maneira irresponsável? Vou explodir com todas as coisas que eu tenho agora, vou voltar para o passado. Vou tentar recuperar um casamento que eu perdi lá no passado. Vou tentar recuperar uma amizade que eu perdi lá no passado. Mas agora você já está em outro mundo. Você já está em outro país. Você já está em outra situação. Você já está com outras pessoas. Você não conhecia o Evangelho. Como é que você lida com isso? Como é que se conserta a vida? Como é que se conserta o passado? Você é Deus. Você então vai pegar uma argila, como alguém que opera numa argila e faz a argila ao seu próprio prazer? Não fazemos isso com o passado. Não temos condição. Agostinho dizia, se o passado fosse como uma massa, uma argila que a gente pudesse modelar de acordo com as nossas vontades. Não podemos. O máximo que a gente pode fazer é recontar o passado. E a gente tenta, na ressignificação do passado, encontrar uma solução para o passado. Mas um passado ressignificado, ele continua sendo um fantasma, quando você é ressignificado pelas suas próprias palavras e não pela palavra de Deus. Nós não temos autoridade para ressignificar o nosso passado. E é por isso que você pode recontar o seu passado com as suas próprias palavras e de uma outra maneira. Você não vai conseguir validar a brilhante história que você conseguiu contar do seu passado. Você precisa de uma outra história que vai ressignificar a sua história. Você precisa de juntar a sua história a uma outra história que é maior do que a sua história e que une a sua história com a pessoa que está do teu lado. A grande história que reúne todas as histórias do mundo. A história do Redentor. Como Jacó está passando por dificuldade, né? A conta chegou,
São 20 anos, não dá mais. Vou voltar para casa, eu quero acertar a minha vida. Mas ele não é irresponsável, ele toma suas decisões, como nós vimos na semana passada, e ele segue exatamente os passos. Iniciativa, ele não fica dizendo, deixa as coisas acontecerem, Deus é bom, Deus é providente, está tudo determinado por Deus. Ô seu... Eu ia xingar de calvinista, mas não dá, né? Presta atenção no que eu estou dizendo para você. A predeterminação que você estabeleceu é só uma quimera da sua cabeça. As coisas estão acontecendo desde muito antes de você existir, a revelia não só sua, mas de toda a humanidade. Elas seguem o curso de Deus. Então, todo mundo sabe que o mundo está determinado pela providência de Deus, ou pelo menos deveria ter consciência de que a providência de Deus determina todas as coisas. Que estamos num teatro, como dizia Calvino, da glória de Deus. E que se hoje nos falta, para pensar, inclusive a esfera pública, não é outra coisa senão a doutrina da providência, que sumiu, evaporou dos nossos manuais, dos nossos textos de ciência política, de filosofia política. De repente, sumiu a doutrina da providência. Ninguém mais fala da doutrina da providência. Ela simplesmente evaporou. Ela se encontra lá em Hobbes, Locke, Rousseau, todos eles estão falando da providência, todos eles falam, a gente já não fala mais, não tem mais providência, cada um está dando conta da sua própria vida. Independente disso, o que nós vemos é algo muito diferente. É um Jacó que toma iniciativa, mesmo sabendo que Deus é providente. Mas ele toma iniciativa de uma maneira muito diferente daquela outra iniciativa. Então existem dois tipos de iniciativa. Uma iniciativa que você toma dizendo assim, Senhor, eu tenho um grande projeto, eu tenho um grande plano, ele é maravilhoso, eu concebi esse plano com muita paciência e eu só preciso de um empresário para investir aqui. E eu acho que o Senhor, que é o dono do ouro e da prata, vai investir no meu projeto, que é brilhante. Eu sei o que eu estou fazendo. Aposta em mim, Senhor. Eu sou um cavalo que vai dar certo. Essa pode ser uma iniciativa tua. Você pode improvisar a grande história da sua vida. Outra coisa bem diferente é a iniciativa responsável. É você fazer o que precisa ser feito sabendo o que Deus quer de você. Então, o que Jacó faz para lidar o passado? Iniciativa com responsabilidade. Segundo, ele cumpriu o dever, lembra? Não só ele envia os seus mensageiros para falarem com Esaú, como ele pega a sua família e divide, separa a sua família, vai proteger mulher, vai proteger filho. Ele não dá um chute no seu presente, ele não vai resolver o passado dizendo assim, eu fiz tudo errado na minha vida, hoje eu fiz outras escolhas, as escolhas de hoje foram escolhas também horrorosas, deu tudo errado agora, então que se exploda o presente, eu vou atrás do passado, recuperar o passado. Meu filho, isso aí é outro mundo, você está vendo o evangelho lá dos gregos. O evangelho do cristianismo é um evangelho diferente, não é de volta no tempo. O nosso modelo não é o eterno retorno do mesmo, o nosso modelo é a ressurreição de Cristo Jesus. A ressurreição é o modelo da nossa temporalidade. Jesus não volta atrás. A gente olha e não reconhece ele. Alguma coisa está diferente. Mas é claro que tinha que ser ele. Ele, quando falava, a gente não ardia o coração. É claro que não é, parece não ser a mesma coisa. Mas é ele, não tem como não ser ele. Aí quando se descobre que realmente é ele não está mais ali. Todo mundo tem dúvida, será que é ele mesmo? Tem alguma coisa diferente. Mas as chagas estão ali. A ressurreição não apagou as marcas da crucificação. Ele ressuscita com elas. Se existe algo pelo qual Cristo vai ser identificado, é por aquelas chagas que foram marcadas naquele momento, e Jesus não faz uma operação plástica para se livrar daquelas chagas, mas pelo contrário, ele diz a Tomé, se você quer saber quem eu sou, põe a sua mão nas minhas chagas, porque é pelas suas chagas, pelas feridas do teu passado, que a gente sabe quem você é. Você não é seu nome apenas. Você é seu nome e toda a sua história. Se você diz assim,
Ah, meu nome, eu vou falar uma pessoa que eu conheço, Jeff, para não cometer equívocos. E eu digo, conheço o Jeff, o nome Jeff, para mim o nome Jeff é tem um monte de gente chama de Jeff aí, certo? Mas quando eu digo, Jeff, quem é você? E o Jeff diz assim, eu sou um dos pastores da Igreja Batista da Palavra. Ele não me diz muita coisa, porque pode aparecer, tomara que não, um outro Jeff, que faça parte do presbitério da igreja. Seria uma confusão enorme. Como é que a gente vai decidir quem é o Jeff que a gente está se referindo? Então seria muito complicado. Então, o que vai definir para a gente quem é Jeff? Quando o Jeff parar e dizer, eu sou o Jeff dessa história, eu venho de tal lugar, eu ia contar a maior desgraça que é ser torcedor do esporte, mas não sei, né? Enfim, imagina, ele vai contar a história dele. E quando ele conta a história dele, ele me diz muito sobre quem ele é. Você não diz quem Jesus é mostrando Jesus para as pessoas. Ninguém evangeliza dizendo, olha, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, certo? Então, ele é o Deus encarnado. A gente conta a história. O evangelho é uma história que a gente conta. Se alguém quer saber quem é Jesus, é pela história de Jesus que a gente sabe quem é Ele. Minha pergunta para você hoje é uma só. Qual é a sua história? Quem é você? Se você não sabe sua história, se você não sabe de onde Deus te tirou, você não sabe nem onde você está e nem para onde Deus vai te levar. Então, o nosso presente não pode ser tratado de maneira irresponsável. A gente tem que cuidar do nosso presente. Somos responsáveis com o presente. Não vamos explodir o presente para resolver o passado. Vamos ser responsáveis com o presente e vamos resolver a questão do passado. Em terceiro lugar, o que ele faz? Antes de ele agir, a primeira coisa que ele faz é o que ele jamais fez: orar. E é a primeira vez que Jacó ora de fato, porque todas as vezes ele responde ao que Deus fala. Mas agora é a primeira vez que ele toma a iniciativa de orar. Ele mesmo ora a Deus, ele mesmo fala com Deus. E, por sinal, a maior oração do Antigo Testamento, a maior oração de Gênesis, melhor dizendo, está aqui. Então, observe que os passos de Jacó são esses: iniciativa, dever, cumprimento do dever e oração. Exatamente a mesma estrutura do texto que nós acabamos de ler. Observe como ele toma a iniciativa. Ele não espera Esaú chegar. Estamos diante de um homem que tem um passado preso a Esaú. É a última questão da vida dele. Ele tem uma questão com Esaú. Ele não pode continuar a sua história sem resolver a questão com seu irmão. Ele está preso ao seu irmão. Ele precisa se livrar daquela questão. Então ele tem que enfrentar de uma vez por todas esse problema. Ele tem que enfrentar de uma vez por todas esse passado. Então ele toma a iniciativa. De novo, ele faz o mesmo processo. Antes ele enviou os mensageiros, agora ele envia novamente mensageiros, mas eles vêm acompanhados de presentes, tá certo? Olha a estratégia maravilhosa de Jacó, não é? Jacó diz assim, Jacó sabe, porque Deus havia dito para ele o seguinte: certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência numerosa, blá, 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 blá. Depois de ele ter dito, livra-me das mãos de meu irmão, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Sabia da palavra de Deus, sabia da promessa de Deus. Então o que Jacó faz? Mesmo sabendo que Deus havia prometido que estaria com ele, ele toma iniciativa. Ele vai se consertar com seu irmão. Não fica esperando o passado chegar até você. Tome a iniciativa de resolver de uma vez por todas essa questão. Tome a iniciativa de uma vez por todas se reconciliar. O ministério do Evangelho é o ministério da reconciliação. O ministério de Satanás é o ministério da divisão, é o ministério da separação. O ministério do Evangelho é o ministério da reconciliação. E não há reconciliação sem perdas, não há reconciliação sem humilhação, não há reconciliação sem reconhecimento e confissão e arrependimento. Então o que Jacó faz? Ele toma iniciativa. Eu preciso resolver a questão com meu irmão.
E aí ele tem uma brilhante ideia. Ele vai mandar mensageiros com presentes. E não são presentes quaisquer, gente. São presentes robustos, que mostram que esse Jacó, não é o mesmo de 20 anos atrás. O de 20 anos atrás era um seminarista lá das terras né, de seu pai, Isaac, sem nada de dinheiro no bolso, né, fez um monte de besteira, foi expulso do seminário, e agora está no meio do deserto, sem nada. Agora não. Novamente, você percebeu que imagem bonita? É novamente uma segunda noite de Jacó. Uma nova noite. A noite que aproxima o desfecho da sua história com seu irmão. Nessa noite ele não tem mais uma situação semelhante à de outrora. Ele é um homem rico, poderoso. Mas o que ele quer? Se reconciliar com seu irmão. Então o que a Bíblia diz? Que ele foi lá e mandou um monte de presentes para o seu irmão. Tá certo? E ele foi bem estratégico. Ele parcelou em 3 vezes. Tá certo? E o que isso significa? Que ele não foi lá dizendo assim, eu vim aqui pedir perdão. Entende? Ele trabalhou. Eu não posso chegar assim. Eu fiz muito mal. Eu errei. Eu tenho que fazer de um jeito que eu possa ser pelo menos ouvido. E se ele me rejeitar, tudo bem. Mas pelo menos eu vou fazer a coisa certa dessa vez. Eu não vou fazer como antes. E como é que ele se apresenta? Apresenta em primeiro lugar enviando cada um deles, imagina Esaú, indo, marchando em direção a ele. De repente, pumba, chega o primeiro com um monte de presentes. Quem é você? De onde você vem? Fala assim, olha, todos esses presentes são de Jacó, seu servo. Seu servo. Em outras palavras, Jacó, mesmo sabendo de tudo o que aconteceu, ele está expressando agora, nos presentes que dá a seu irmão, exatamente o seguinte: eu abro mão de tudo que eu fiz, abro mão de toda aquela bênção que eu recebi, abro mão de tudo isso, eu não quero ser mais o Senhor, eu quero apenas que você me trate como um servo, só isso, nada mais. Imagina que de repente, num segundo momento, aparece o segundo, ele está caminhando, mais agora um monte de presentes. Eita, mais outro presente. De onde veio você? Então, isso é um presente do seu servo Jacó. Aí ele anda mais um pouquinho, de repente, mais outra multidão de presentes. Olha, seu servo Jacó que mandou. Então imagina, Esaú vai recebendo tudo aquilo, só que ele não vai recebendo os presentes apenas por alguém que está dizendo, seu servo Jacó te mandou. Observe. Seu servo Jacó te mandou esses presentes. E ele está vindo logo atrás. Ele não está fugindo. Ele não está dizendo a Esaú que ele não vai encontrar com Esaú. Ele está simplesmente seguindo um padrão, um ritual de reconciliação. Ele está seguindo exatamente o que precisa ser feito. Ele está fazendo o que é necessário para reconciliar. E ninguém se reconcilia sem perder. As pessoas querem se reconciliar saindo por cima. Elas querem resolver as questões ainda por cima. Imagina. Não, as pessoas não querem se humilhar. As pessoas que erraram no passado, elas querem fazer de tudo. Mas querem evitar exatamente a única coisa que pode curar a ferida do passado, que é a humilhação. A humilhação curadora. Aquela que nos liberta de fato. Então ele toma iniciativa e ele tem um objetivo com isso. Qual é o objetivo com os presentes, pessoal? Aplacar o rosto de Esaú. Isso não aparece no português, mas no texto hebraico é a mesma ideia de mostrar ou esconder o rosto. Imagine que para os hebreus, não é o povo de Deus, esconder o rosto é dizer o seguinte: eu não quero ver o rosto de alguém que está irado. Então, como é que eu faço para não ver a face de alguém irritado? Eu escondo. Eu quero aplacar para que eu não veja o rosto com raiva, seja inibido e fuja. Então, o que ele está dizendo é como é que eu faço para que o rosto do meu irmão não seja o rosto de alguém que me odeia. Como eu faço para mudar o semblante do meu irmão, para que ele possa me ouvir?
O que eu posso fazer antes mesmo de falar, para que ele possa me ouvir? O que eu preciso fazer antes? E que é necessário para destrancar de uma vez por todas aquilo que vai impedi-lo de me ouvir? Tu entende o que Jacó está fazendo? Jacó está destravando tudo, para que o seu irmão possa ouvi-lo. Então ele toma iniciativa. Isso está nos versículos 13 a versículo 21, que nós acabamos de explicar. O que vai acontecer em segundo lugar? O mesmo que nós vimos na semana passada. Se ele toma a iniciativa, o que agora ele faz? O que ele precisa fazer? Dar conta do presente. Ele precisa ser responsável com o presente. Ou seja, ele precisa cumprir o dever. Observe os versículos 22 e 23. Naquela mesma noite, observe a ênfase. Na mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas servas, seus 11 filhos e Adiná. Cadê Adiná que não aparece aqui? Calma, isso é uma história de um outro sermão que vai acontecer no capítulo 34. E transpôs o val de Jaboque, reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo que lhe pertencia. O que ele fez então? Antes de encontrar com seu irmão, ele tem um presente. Ele tem a responsabilidade de hoje que ele não pode deixar escapar. Ele não pode ser irresponsável com o que está sobre as responsabilidades dele hoje. Então ele cuida, ele cumpre o seu dever. Ele não é alguém que diz assim, que se exploda o presente, eu vou ser feliz. Não. É alguém que está cumprindo o seu dever, guarda suas esposas, seus filhos, os bens que vão ser suficientes para sustentá-los, guarda eles, põe eles são e salvo. Então, primeiro, iniciativa. Segundo, cumpre o seu dever. O que falta agora? A oração. E essa oração, ela é uma oração muito estranha, porque ela parece mais com uma batalha num ringue do que uma pessoa de joelhos dobrados, com as mãos juntas e próximas à face, orando ao Senhor. A oração que nós veremos agora, ela é como deveria ser toda oração de um crente desesperado diante de um Deus todo-poderoso. Luta. Observe o que vai acontecer na oração, dos versículos 24 até o 31, terminando no versículo 32. Observe no versículo 24 que a Bíblia diz que Jacó ficou sozinho. E você sabe que aqui a gente chega exatamente naquele ponto que combina com aquele dia lá de Betel, em que ele dorme com a sua cabeça numa pedra. Ele acha que está sozinho. Ele acha que não tem ninguém ali. E de repente, ele vê uma escada, com anjos que sobem e descem. E ele chega a dizer que Deus estava ali. E ele não sabia. O tempo todo. Novamente ele está sozinho. E novamente ele vai descobrir que ele realmente não está sozinho. Que ninguém que tem um Deus tão poderoso e tão amoroso como nosso Senhor vai conseguir realmente ficar sozinho. Ele está sozinho. Mas só até o tempo de ele perceber que se aproximou diante dele um homem. Muito estranho, porque não é ele que vai até o homem, né? Ele está quietinho na dele, ele não está querendo confusão com ninguém. Ele, na verdade, está querendo sair de confusão. Saiu de uma confusão com Labão, agora tem o seu irmão que está vindo em sua direção. Ele quer se livrar de confusão e aparece agora um homem. E ele, imagina você, não é, encontrando com um homem que tem, você olha para ele e diz, isso aí é lutador, isso aí é jiu-jitsu, esse aí não vem para cima, porque é isso que acontece, né? Parece que ele está quietinho no canto dele, chega alguém e invoca com ele, começa a brigar com ele. Não é ele que diz assim, agora Deus, a gente vai ter uma conversa, sério.
e chama Deus para o ringue. Não, é Deus que vai para cima dele. Só que até então, a gente não sabe que é Deus. A gente apenas sabe que ele estava sozinho e um homem lutava com ele. Um homem parte para cima dele. Imagina, você está sozinho, desesperado, está pronto de encontrar seu irmão, já fez tudo, todo o seu plano, é de noite, você está, todo mundo já atravessou, você está ali sozinho, de repente aparece um homem e começa a lutar com você. Mas esse homem, ele não sabe. Ele é Deus invisível. É o Deus que não aparece como Deus, mas como um homem lutando com ele. Um Deus que vem até ele para lutar com ele. E lutar com Jacó é algo muito significativo, porque desde pequeno, Jacó é lutador. Jacó é briguento. Desde pequeno. Sabemos também da força de Jacó. Sabemos o quanto Jacó era admirado pela força que possuía. E parece que enquanto a força de Jacó, que é a única coisa da qual ele pode realmente dizer, isso aqui eu domino, isso aqui eu tenho, é a última coisa que Deus precisa tratar antes dele se reconciliar. A única coisa que fez inclusive com que Jacó fosse aceito por Labão e fizesse com que Labão desejasse ele por 20 anos ali, servindo a ele, é justamente a sua força. Sua força foi desejada por Labão, sua força era grande, o grande atrativo de Jacó. E é justamente a força de Jacó que será tratada por Deus antes da reconciliação. Deus não vai permitir que você fique forte o suficiente para se entregar a Ele. Ninguém se entrega ao Senhor enquanto tiver 1% de força ainda. A gente só entrega tudo ao Senhor quando não tem mais força nenhuma. Quando nós fomos totalmente vencidos. Então o que acontece nessa passagem? Um Jacó forte que um dia pegou uma pedra tão gigante e moveu, pedra que 12 homens teriam dificuldade de levantar. Este homem sobrevive aos golpes deste homem. Veja, o texto em nenhum momento diz que Jacó venceu a batalha com este homem. O que o texto diz é que ele sobreviveu, ele não poderia sobreviver. A ideia é de que na luta com este homem, ele não sairia dali vivo. Ele não vence a luta, mas ele sobrevive à luta. Ele sobrevive àquela batalha. E observe, o que nos interessa é como ele sobrevive àquela luta intensa com Deus. Que não é outra pergunta senão, como você sobrevive, não quando você está lutando com Deus, mas quando Deus está lutando com você, quando quem está desferindo os golpes não é você, mas Deus está desferindo os golpes contra o seu orgulho, contra a sua vaidade, contra tudo aquilo que você considera sendo a coisa mais forte, o seu calcanhar, o ponto mais equilibrado da sua vida, aquilo que mais você diz, nisso eu me garanto. O que fazer quando Deus toca exatamente no fundamento de toda a sua segurança e te torna completamente inseguro? A Bíblia diz que Jacó sobreviveu aos golpes de Deus. Observe, vendo este que não podia com Jacó, porque eles lutaram noite adentro. Vendo este que não podia com Jacó, porque ele via e Jacó estava lá, sobrevivendo. O homem que podia aniquilá-lo de uma só vez, não faz. Ele apenas toca ele de uma forma tão poderosa que ele não consegue mais reagir. Ele não usa a força
que ele tinha para aniquilar de uma vez por todas Jacó. Ele usa a força apenas para aniquilar de uma vez por todas as tentativas de Jacó segurar, conter aquele homem com suas próprias forças. Jacó não consegue mais fazer nada. Naquele mesmo momento em que o homem toca a articulação da coxa, de modo que ela desloca, e Jacó não consegue mais reagir com a força, a gente encontra um Jacó insistente. Você venceu meu corpo, mas não venceu minha língua. E começa a falar. Agora eu vou convencer você com as palavras. Você domou, você domesticou meu corpo, agora é a língua. E ele começa a falar e começa a dizer. Então o homem diz o que para ele? Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não deixarei ir se você não me abençoar. Parece que o Jacó que está lutando, percebeu que ele não está lutando meramente com o homem. Ele percebeu, discerniu que não estava diante de um mero mortal. Ele estava diante do próprio Deus. Então ele disse: se o Senhor não me abençoar, não vou te abandonar. Obstinado. Não dá para esperar outra coisa de alguém que nasce segurando o calcanhar do próprio irmão, a não ser segurar o máximo possível aquele homem. A Bíblia diz que aquele homem respondeu: como você se chama? E aqui é a hora da verdade. Porque se eu pergunto para você quem você é, olhando ali para o Jeff diz: eu sou Jeff. Para nós, Jeff não diz muita coisa, é só um nome. Mas quando o Jeff diz: eu sou Jeff, a minha história é essa, aí a gente sabe quem é Jeff. Imagine que quando Jacó diz Jacó, ele não está dizendo só um nome. Ele está dizendo também a sua história. Ele está dizendo: eu sou um suplantador, eu sou um enganador, eu sou um predador. Que coisa linda, né? É Deus tentando domar um potro selvagem. E consegue. Às vezes tem que usar força, e usa força. Quebra o quadril do homem. Mete ali um espinho na carne que, olha, o sujeito na hora vai para o cantinho dele. Na hora ele percebe que ele tá olhando muito altivo. A Bíblia diz que naquela mesma hora em que ele disse: meu nome é Jacó, então ele diz: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Ele não está dizendo que ele venceu, ele está dizendo que ele prevaleceu, porque ninguém pode ver a face de Deus e permanecer vivo. Como Jacó conseguiu? Como ele teve essa façanha? A gente sabe que quando Moisés vê pelas costas, porque sabe que ninguém pode sobreviver diante de Deus. E qual é a grande façanha de Jacó? Exatamente essa: a de alguém que esteve com Deus, lutou com Deus e não morreu. Não morreu não porque ele não poderia ser morto, porque ele é uma espécie de Highlander que nunca morreria. Pelo contrário, não morreu porque Deus não queria matá-lo. Deus o fere de uma maneira em que ele possa apenas perceber-se dependente, que ele possa apenas perceber que a força dele não é suficiente, de que a aposta dele em toda a sua força não é a coisa mais importante da sua vida, mas não lhe tira a vida, mantém ele vivo. Não somente isso, muda o seu nome. Mudar o nome aqui, meu irmão, mudar o nome aqui, minha irmã, não é só trocar o nome de uma pessoa, não é só dizer: a partir de hoje você não se chama mais João, agora você se chama José. Não é só mudança de um nome. O que Deus está fazendo é mudando a história de Jacó. É o fim da jacosice, como diz o Emílio. Agora é um Jacó diferente,
porque até o seu nome foi mudado, a sua história vai ser transformada. Meus irmãos, nós chegamos no cerne de todo o Evangelho. Se o Evangelho não é sobre a transformação da nossa história, não estamos diante do Evangelho, estamos apenas diante de um discurso, que não é outra coisa senão o espelho das nossas vontades pueris. É só o Evangelho que diz realmente quem nós somos e que diz pra gente que nós não podemos dar a palavra final da nossa vida. Por mais que você tenha feito as coisas mais estapafúrdias, mais destruidoras, olha, você deu trabalho. Mas o seu trabalho todo para dar tudo errado não foi tão poderoso assim como você pensa. Porque para fazer, você precisaria ser cabuloso para poder fazer um pecado que pudesse de uma vez por todas te banir da presença de Deus ou te banir toda a esperança. Só existe um pecado que pode acontecer isso. Eu não estou me referindo à blasfêmia do Espírito Santo. O único pecado que poderia anular toda a tua esperança é se você fosse capaz de destruir aquele que te amou, que te escolheu, antes de te transformar naquilo que Ele quer que você seja. Ele não te amou como Ele quer que você seja. Ele te amou mesmo você sendo quem você é. E o seu amor é tão poderoso que Ele te ama e não aceita que você permaneça como você é. Por isso Ele te ama até mudar você, não como você quer, não de acordo com o que você quer e deseja, mas de acordo com Cristo, com a imagem de Cristo Jesus, até que Ele, Cristo Jesus, seja formado em você. Quem é Jacó? A Bíblia diz que, primeiro, nós vemos um homem que não venceu na força, que disse, vou tentar com as palavras, persevera com as palavras, não quer deixar o homem ir embora, que agarra a Deus como um dia agarrou os pés do seu irmão, mas que ao mesmo tempo é transformado por este homem, que não é outra pessoa senão Deus, que aparece na forma de um homem, e que realiza uma transformação tão poderosa na vida de Jacó, que faz Jacó desejar conhecer algo que não seja o próprio espelho. O que é que faz uma pessoa realmente ser transformada? A descentralização de si mesmo. Quando você encontra um tema mais importante na vida do que você mesmo, suas vontades e seus desejos. A primeira coisa que acontece como sinal da transformação de Jacó, não é que ele quer saber como que está a família, como que estão os filhos, ele quer saber quem Deus é. O maior sinal de uma vida transformada é se ela é capaz de encontrar algo que seja maior do que ela mesma, digno de ser conhecido mais do que ela mesma. Então Jacó diz, por favor, diga-me como você se chama. Você está entendendo que Jacó não quer só saber o nome? Jacó não quer simplesmente saber o nome de Deus, como você e eu gostamos de saber o nome das pessoas com as quais falamos. Jacó quer saber qual é a história deste homem que lutou comigo hoje e que é o mesmo Deus que falou comigo em Betel. O curioso é que o homem não responde, dá uma de filósofo, faz uma pergunta e diz assim, por que você pergunta pelo meu nome? E aí fica o vácuo, né? Aquele vácuo que todo crente sabe quando ele está diante de Deus. E quando faz essa pergunta, percebe que pelas seus próprios recursos não pode saber quem Deus é. A não ser pelo homem de todos os homens,
o homem que se fez carne, sendo ele Deus e não mero homem. O Deus que, sendo carne e osso, revelou não apenas o nome de Deus, mas a história do Pai. De uma tal forma que, se hoje nós sabemos algo sobre Deus, é porque o Deus homem ainda continua lutando. E lutando, graças a Deus, contra nós e as nossas vontades. Veja o que a Bíblia diz. Logo em seguida, e abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face. E quando isso acontece, é morte na certa. Mas ele não morreu. Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. E foi salva pela graça e pela misericórdia de Deus. E como termina o texto? Como termina toda a história de redenção? No dia seguinte, no nascer do sol, quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Será que você consegue perceber no seu caminhar a sua perna manca? Será que você consegue, se você pudesse olhar para trás, perceber que nas pegadas que você deixa, uma das pernas está sendo arrastada? Será que você consegue perceber que quando Deus transformou a sua vida, Ele teve que tocar exatamente naquele ponto que você dizia: sem isso eu não vivo? Será que você consegue perceber que mesmo o sol brilhando uma vez mais, seria impossível você reconciliar-se com seu irmão sem que antes Deus preparasse você? Será que você não percebeu que Deus está fazendo com Jacó o que Jacó estava fazendo com Esaú? Jacó estava preparando Esaú com seus presentes, porque Esaú não vai poder ouvir a confissão do seu irmão sem ser preparado. Mas não é só Esaú que precisa ser trabalhado. Aquele que confessa também precisa ser trabalhado. E você não vai ser trabalhado por aquele que você ofendeu ou por aquele que você fez tanto mal. Você precisa, antes de consertar tudo que fez de errado, você precisa ser consertado por Deus. Deus precisa trabalhar em você. E a minha pergunta hoje é uma só: você consegue perceber o trabalho de Deus em sua vida? Não é o trabalho. Tem gente que acha que Deus está trabalhando na minha vida, Ele me deu um carro novo. Você está na igreja errada, você tem que ir naquela igreja da prosperidade. Ali é que fala essas coisas. Aqui não, aqui é outra coisa. O que a gente está perguntando para você não é se Deus te deu um carro novo, porque Ele dá mesmo. Tá certo? Tomara que dê. Não é isso, o ponto não é esse. A pergunta é se você consegue perceber Deus trabalhando em você e não permitindo você ser Jacó. Você está pedindo tanto para Deus mudar você. Então, Ele está te deixando manco. Ele está tocando exatamente o teu calcanhar de Aquiles. Você está gritando, você está dizendo: não, isso não, deixa. É isso que Ele está fazendo, Ele está trabalhando em você. Eu sei que está te humilhando. Não é fácil andar mancando por aí. As pessoas vão saber que Ele tocou em você. E isso é disciplina do Senhor. A disciplina é a maneira pela qual Deus toca os seus filhos, porque ama seus filhos. O amor de Deus está exatamente em não permitir que os seus filhos deem vazão à sua própria paixão. Você não leu Romanos 1? A Bíblia diz em Romanos 1 que o maior de todos os juízos que Deus poderia derramar sobre nós não é Deus lançar você no inferno, criatura. É só Deus dizer assim para você, crente: faz o que você quer. Faça o que você quer. Você não precisa de Satanás para se destruir, não. Faça a sua vontade, você vai se destruir sem ele. Então, quando Deus tira o freio,
Quando Deus tira aquilo que impede você de fazer a maior maldade da sua vida, e você faz o que você quer, você se destrói. Mas quando Deus põe um espinho, quando Deus desloca o quadril, Ele está dizendo, você não vai destruir a sua história. Deus entra na nossa história e liga a nossa história com uma outra história. E qual é a história que Ele liga? A gente sabe que o versículo 32 diz que por causa disso, não é? A Bíblia diz que os filhos de Israel não comem, né, até hoje, o nervo ciático. Não vão comer nada que diz respeito àquela região, justamente porque o homem, este Deus em forma de homem, que aparece na forma de um homem, tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Ou seja, há algo que vai lembrando o tempo todo a história de um patriarca que tinha tudo para dar errado, mas Deus não permitiu que ele destruísse a história da redenção. Sabe o que a gente está de olho aqui? Imagina que Moisés, quando está entregando isso para o povo tem que ler e ver isso aqui. Como Deus está guardando o povo da aliança que vai receber o Filho de Deus. Eu queria terminar o nosso sermão de hoje lembrando que este homem que luta conosco e que a gente chama de Jesus de Nazaré, que não é uma mera aparição de Deus, não é mais um Deus que se manifesta diante de mim e de você na forma de um homem, mas é o Deus homem. Este Deus homem não vai permitir que você permaneça como você está. Ele nunca vai permitir que nós permaneçamos do jeito que nós nos encontramos. Ele vai transformar, Ele vai tocar nas áreas de resistência. E Ele não vai permitir que aqueles que andem com Ele o tratem como aquele filho mais novo que fez tanta besteira, que pediu a parte que lhe cabia na herança do pai, que desgraçou tudo, deu vazão à sua própria vontade, não precisou de nada para se destruir, a não ser realizar aquilo que quer, mas que lembrou do pai. E quando lembrou do pai, ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou pedir perdão para ele e dizer, pai, pequei contra os céus. Não me trata como um teu filho, porque eu não sou digno. Veja a consciência, não sou digno de ser tratado como filho. Me trata como um dos seus servos. Talvez você esteja hoje diante de Jesus, se sentindo indigno. Eu queria glorificar a Deus por esse sentimento. Porque só existe um sentimento que nos faz ter a certeza de que somos crentes, de que não merecemos o Filho de Deus, de que não merecemos as misericórdias e a graça de Deus, mas ela nos alcançou. Deus nos tocou. E o que é mais curioso, Ele insiste em não fazer o que a gente quer. A gente acha que a gente vai voltar para Esaú e vai dizer, Esaú, me trate como um servo. A gente vai ser como o filho mais moço, dizendo ao pai, me trate como servo. Você vai chegar diante de Jesus hoje e dizer, Senhor, me perdoa os meus pecados, me trate como servo. E Ele vai lembrar do seu irmão. Ele não vai lembrar de você. Ele vai lembrar do irmão que você precisa se reconciliar. Ele vai lembrar a você, não de quem você é, meramente, mas Ele vai lembrar do seu irmão e vai dizer a você exatamente isso. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, não como vocês gostam de amar, como vocês querem amar, mas como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida
pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome lhes conceda. O que lhes ordeno é isto: que vocês amem uns aos outros. Como é que a gente expressa a conversão? Se não é pelo amor. Não como a gente costuma oferecer, mas é aquele amor de Jesus. Não como Jesus, que ama o perdido, nojento, asqueroso, sujo, que você consegue ver, identificar, e que é mesmo sujo, asqueroso, nojento. Não. É o Jesus que amou você também, predador, predadora. O Jesus que amou você, predador oculto, predador, que sabe a arte do disfarce. A igreja não é uma divisão de classes, os santinhos e os sujinhos. Os sujinhos, com a vida toda destruída, com a vida toda desgraçada, que só fazem besteira. Esses são os crentes de segunda classe. Agora a gente tem os crentes de primeira classe. Os de primeira classe são aqueles que não têm pecado. Não tem pecado não, irmão. Tem pecado sim. A Bíblia diz que todos pecaram. Então pode ter certeza que o irmão que está cheirosinho está fedendo também. O problema não é o fato de que nós temos pecado, porque todos pecamos. O problema não é que alguns vão ter os seus pecados revelados e outros ocultos. O problema é que o fedor do pecado, ele fica impregnado, não é nas nossas narinas, é na nossa imaginação, é nos nossos pensamentos e nas nossas palavras. Por isso a minha pergunta para você é uma só. Quem é você? Jacó ou Israel? Quem é você? Aquele que sabe de onde Deus te tirou, ou alguém que ainda anda sem perceber no rastro que deixa uma perna que manca, como a marca de que Deus não lhe permitiu ser do jeito que você gostaria de ser. Minha oração hoje é para que a gente apenas lembre de onde Deus nos tirou. Será que você pode curvar sua cabeça por um momento? E meditar nessas palavras? Sabe o que é curioso enquanto você medita? É que Jesus foi amigo de traidores, de mentirosos, de gente mesquinha. Ele amou traidores até o fim. E um desses traidores, ele entregou sua própria igreja. Ele é o amigo também dos traidores.